Olá, bem-vindos a mais um episódio do Maternidade Atípica no Life com Lu. Eu sou Sheila Rocha, sou mãe do Lucas, que é autista e tem 9 anos, sou analista do comportamento. E aqui nós falamos sobre vários assuntos que podem ajudar você a melhorar a qualidade de vida, do seu filho com autismo e ser livre e feliz com esse diagnóstico. Hoje o tema é muito interessante. É uma área do autismo que a gente conhece e explora muito pouco. Nós vamos falar sobre autismo e a educação do ensino superior. O meu convidado hoje é o Gustavo Gandolfi, que é pai também do Gustavo, filho, que está na universidade e é um menino com autismo, né? Quantos anos tem o Gustavo? Bom dia, Sheila. Bom dia. O Gustavo está com 23 anos. 23 anos, então é um rapaz já, né? Um jovem, um menino muito querido, inclusive, né? Que também tem autismo e tem as suas dificuldades, e a gente vai falar sobre essa situação da visão do pai com o filho no ensino superior, mas não só, porque o Gustavo, que eu chamava de doutor Gustavo, porque é advogado, e é um advogado que já batalhou muito por essa questão do autismo aqui na nossa região, mas hoje, mudou um pouco aí as suas performances profissionais, né? A gente vai entender o que o Gustavo está fazendo hoje e como ele está ajudando aí a gente a formar essa cultura de conhecimento e difusão aí do autismo num outro nível, né? Então, por favor, Gustavo, pode contar tudo pra gente. Então, Sheila, eu, depois aí de longos 17, 18 anos já advogando e já tendo conseguido na esfera da advocacia, alcançado ali os objetivos que eu havia traçado e diante também de uma busca, principalmente de uma realização pessoal, eu voltei para a academia, voltei para a universidade, voltei junto com o Gu para a universidade. Olha que legal, pai e filho na universidade. É o meu parceiro de faculdade, meu parceiro de vida, meu parceiro de tudo, e tinha que ser também na faculdade, né? Claro, é pai que acompanha cada passo, né? Voltei com ele, para a universidade, estou terminando a minha graduação em psicologia. Concluí no começo desse ano, a minha formação em psicanálise, já estou aí habilitado como psicanalista. Sim. E esse ano também fui aprovado no mestrado em Psicologia da Educação, lá na PUC São Paulo. Que legal. Sobre Parabéns. A coordenação da professora Ana Bock. Uhum. E começo amanhã, inclusive. Olha só. As minhas aulas do mestrado. Então, legal. E estou me aposentando, né? Advogado a gente nunca vai deixar de ser. Eu sempre brinco que advogado não morre, ele extingue. Advogado, fez parte do meu movimento, da minha vida, da minha formação até da como sua ser luta humano. Relacionada ao autismo, Exatamente, até da luta relacionada ao autismo. O direito me proporcionou muito essas possibilidades, né? A gente lembra até o ano passado, a vacina foi o ano passado, né? Foi. O ano passado, em que a gente batalhou aqui, porque o governo do estado de São Paulo não reconhecia os autistas como grupo prioritário. Claro. Uhum. E eu já tinha obtido uma resposta do Ministério da Saúde que havia garantido a inclusão dos autistas no grupo prioritário, como diz a lei, como diz o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Uhum. E o estado de São Paulo não reconhecia, mas nós batalhamos, e aí na esfera administrativa conseguimos, sem precisar mover a ação, que todos os autistas do estado de São Paulo fossem incluídos na campanha de vacinação contra a Covid no grupo prioritário. Mais uma vitória. Então, eu penso que essas são as vitórias da advocacia para mim. Isso é o que fez sentido para mim a advocacia, né? E hoje, buscar essa realização está sendo maravilhoso, se descobrir, se reencontrar, e mergulhar em tudo isso. E não podia deixar de ser
a minha esfera de pesquisa, né, tanto com um projeto de iniciação científica que eu fiz ano passado, apresentei aqui no Congresso de Iniciação Científica, que o tema do meu projeto foi Universidade Típica, a falta de práticas inclusivas no ensino superior para pessoas com transtorno do espectro autista. Por que será, né? Não podia deixar de ser. E o objeto, tanto do meu TCC, como do meu projeto de mestrado que foi aprovado, diz respeito ao ensino superior. Sim. E pessoas com TEA. Muito bem. O autismo muda a nossa vida, né? Como pais. Isso vai ser sempre. Eu acredito que eu mudei, né? Você mudou. Todos os pais de pessoas com autismo não conseguem deixar de alguma maneira tentar contribuir para o desenvolvimento do próprio filho e da sociedade em relação a esse tema. Né? A gente, assim, acaba sendo fisgado por isso, é uma coisa que é maior do que a gente até, né? E, assim, hoje eu acredito que o profissional mesmo do futuro é esse profissional diverso, esse profissional multifacetado, né? É a pessoa que tem conhecimento em diversas áreas, que pode agregar, né, mais conhecimento, mais luta até, no sentido de poder levar soluções, propor coisas que sejam relevantes para as pessoas com autismo. A gente está nesse meio, nos foi imposto essa realidade, né, nos foi imposta, e realmente os pais aí têm se tornado veículos muito grandes de comunicação. E a gente, com certeza, no Brasil vai ver, ou já está vendo, movimentos muito semelhantes aos dos Estados Unidos, por exemplo, que o grupo de pais é muito eficiente, é muito organizado no sentido de exigir os direitos da pessoa com autismo e poder trabalhar em prol dos benefícios aí que podem vir dessa grande movimentação, dessa grande luta, né? Então, faz parte da nossa vida, não tem jeito, né? E você, é claro, que já está numa jornada ou já passou por vários caminhos e várias etapas da vida de uma pessoa com autismo que até numa outra era, num outro tempo, onde as coisas eram mais difíceis, né? Eu vejo que esses ganhos cada vez são maiores, esses pareceres favoráveis são cada vez mais frequentes para a pessoa com autismo. A gente dificilmente vai perder aí uma causa ou uma batalha quando a gente fala do espectro, né, e das coisas que são garantidas por lei para essas pessoas. Mas vamos lá, vamos falar sobre o ensino superior e quais são essas dificuldades encontradas na pessoa com autismo no ensino superior. Eu acho que a gente vai falar só sobre dificuldades hoje, né? A gente talvez não fale sobre nada super positivo que tenha acontecido no ensino superior, mas vamos lá. Vamos tentar ver a luz no fim do túnel aí, né? Vamos, Sheila, vamos. Você como educadora, né, também. Eu trabalho na educação no ensino superior há 19 anos, né? Eu sou a educadora da arquitetura, mas eu me deparo com muitos alunos que com ou sem diagnóstico chegam na faculdade de arquitetura e assim, a faculdade de arquitetura por si só é uma faculdade difícil pra caramba, né, gente? E que requer muitas habilidades de uma pessoa. E aí a gente tem que abraçar esse indivíduo de forma quase que individual e tomar como um caso particular. É isso que eu venho fazendo no ensino superior há muitos anos. Mas eu sei que essa não é a situação ideal, né? Não é a situação ideal, não é a situação da garantia legal, não é, né? Mas infelizmente esse é o movimento que a gente tem visto. Eu posso falar primeiro de dados gerais e depois eu posso trazer um pouquinho da minha experiência própria, né? Com o Gustavo. Uhum. Então, pensando em dados gerais, em 2000, pelos próprios dados fornecidos pelo INDEP, em 2015 nós tínhamos 311 alunos com autismo matriculados no ensino superior no estado de São Paulo. Isso em universidades públicas e privadas. Em universidades públicas, desses 311,
nós tínhamos aí, acho que 13 ou 18. Todo o resto, os 285, estavam na universidade privada. Isso aqueles identificados. Com diagnóstico. Com diagnóstico. E também pensando que, quando eu fui fazer o levantamento desses dados, o INDEP ele tinha a divisão ainda, né? A divisão de Asperger, autismo infantil. Entendi. Então, eu já fiz compilando, uma compilação. Coisa só. Isso, de todos esses dados. Mesmo porque isso não importa mais, né? Não, principalmente depois aí da CID-11, né? Bom, isso 2015. Tá. Eu peguei... Mas esse número é extremamente pequeno, né? Extremamente pequeno, mas vamos trabalhar com dados que nós temos ali. Sim. 2015. De 2015 a 2019, então eu pensei em um período de um ciclo de 5 anos, tá, que seria um ciclo de formação. Aí você veja o aumento. De 311, nós fomos para 1.328 inscritos matriculados. Entendi. No ensino superior. Pessoas com autismo no ensino superior do estado de São Paulo. Isso são 4 vezes mais do que havia 5 anos anteriormente. Exatamente. Muito mais. E agora, caminhando na pesquisa, esse ano eu peguei o censo de 2020. Tá. Do censo de 2020, comparando e fazendo uma análise de 2015 até 2020, de todos esses matriculados, você sabe quantos concluíram o ensino superior? Quantos? Nenhum. Nossa, que realidade triste. Nenhum concluiu o ensino superior. Nossa. E por quê? Por que eles não concluem? Porque nós temos, né? E agora eu venho para a parte prática, a parte do pai. O lado do pai. Né? Vivido que as universidades elas não estão preparadas, principalmente as universidades privadas, porque as universidades públicas do estado de São Paulo, já existe um movimento muito grande. Um programa. Por exemplo, a Unesp de Bauru, sobre a supervisão da Cláudia Leite, ela fez um núcleo, lá existe um núcleo de atendimento, e as comissões, eles fizeram uma cartilha para todas as Unesps de qual o atendimento, os materiais como devem ser preparados. Enfim, um material muito rico que é divulgado e deve ser implementado em todas as Unesps. A UFSCar nós temos um programa. Sim. Não é? A UFSCar deve ter um programa, né? Mesmo porque a UFSCar é o nosso berço de análise de comportamento, né? Das universidades privadas, a PUC São Paulo é a única que tem uma comissão de acessibilidade direcionada a autistas. A pessoa com autismo. Outras universidades não existem. Não existem. Sim. Então, e aí a gente vê o quê? Não existe já um programa pensando nas pessoas com autismo desde o vestibular. Porque tem desde que pensar o vestibular, aí, né? porque não há um vestibular quando você faz a matrícula, quando eu fui fazer a inscrição do Gustavo para o vestibular, não tem lá. Só deficiência física. Exatamente. Né? Apenas deficiência física. Não tem uma opção de você. E nós estamos dizendo que existe uma lei, não é? A LDB. Existem as resoluções do MEC, resoluções 4, 2, 7. São resoluções, portarias do Ministério da Educação, que, inclusive, a pena de descredenciamento do curso, se não cumprido. Isso eu já não sabia, é uma novidade para mim. A pena de descredenciamento do curso, se não cumprido, determinando que seja realizado, desde o vestibular, o atendimento diferenciado a pessoas com transtorno do espectro autista, transtorno global do desenvolvimento.
ou outras deficiências. Então, nós não temos já... Vamos começar, Sheila, pensando assim, por onde começa o problema das pessoas com autismo? Na inscrição. Na inscrição do vestibular. Na inscrição, quer dizer... Não tem. Se ali não tem, imagina o resto. Né? Não tem. Gustavo, e se eu pensar, por exemplo, eu sempre tive essa curiosidade, é algo que eu não tenho conhecimento técnico, mas que eu gostaria de entender. A questão de cotas, por exemplo, elas servem para pessoa com deficiência intelectual? Também serve. Só que adianta sem um vestibular adaptado? Não tem valia, né? É uma cota que ela é feita para garantir aquilo que não garante, né? Que não assiste. Porque existe lá um número que deve ser direcionado, por lei também, né? Sim. Que deve ser direcionado às pessoas com deficiência. Aí a gente pega lá o Estatuto do Deficiente, Sim. da pessoa com deficiência. E lá nós temos, dentre eles, as pessoas com autismo. Sim. Não é? Uhum. Mas não existe nenhuma adaptação que possa... Ou quando existe, é uma adaptação muito pobre. Né? É algo muito empobrecido. Por exemplo, no próprio Enem. No Enem, quando você faz a inscrição... Quando eu fiz a inscrição do GU, né? O GU está com 23 anos, né, gente? Como a Sheila disse, eu passei aí várias etapas. Por muitas etapas. Então, quando nós fizemos a inscrição do GU para o Enem, existe lá a opção de você identificá-lo como autismo. Sim. Com autismo. Mas qual é o apoio dado? Qual é? Transcrição da prova. Alguém vai escrevendo para ele, porque nós sabemos que em muitos casos a coordenação motora é prejudicada, né? Ou lê a prova e ele escrever, e se resume a isso. Não há uma prova adaptada, o conteúdo é idêntico. É a mesma coisa. Não há uma correção diferenciada que é garantia. Sim. Está lá na resolução, se eu não me engano, número 4, número 2 do Ministério da Educação, que as correções devem ser feitas de forma diferenciada para os alunos com transtorno do espectro autista. Na verdade, a prova já tem que ser diferenciada, então, né? Tem que ser adaptada até pronominalmente, pronomes têm que ser adaptados, palavras complexas, ideias hipercomplexas têm que ser simplificadas, e assim a gente vai vendo isso a gente já tem a dificuldade desde a escola, né? Sabe? Só que a gente já discutiu tanto e a gente não está aqui para falar do sistema de educação fundamental. Mas já temos avanços maiores do que a gente tem no ensino superior. A gente tem um avanço maior no Fundamental 1. No Fundamental 2 a gente já não tem avanço. Então, no superior... O médio já fica mais difícil. E o superior... E no superior, então a gente já começa ali. Ó. Então, a gente começou Enem com isso, aí o vestibular sem nada. Pelo menos aqui na universidade que o Gustavo frequenta. Sim. Não houve nenhuma... E aí ele fez um primeiro, eu tive que ir até a universidade, exigir que eles realizassem uma prova diferenciada para o Gustavo, uma correção diferenciada. Isso não aconteceu de forma automática, como deveria. Não aconteceu. Com um horário diferenciado, com uma sala reservada para que ele pudesse fazer. Então aí... Com tempo diferenciado. Então aí foi feito isso. Aí o Gustavo foi aprovado no vestibular, né? Ingressou. Nós fomos conversar com a coordenadora do curso. Né? E aí, Sheila, essa coordenadora faz esse movimento que você disse, né? Que faz no seu curso de arquitetura. Abraçar pessoalmente. Essa coordenadora, eu falo que ela é o meu olho e as minhas mãos ali com o Gustavo na sala de aula. É claro que ela tem os limites. Claro. Que ela tem que suportar e ela não consegue ir além daquilo, E os limites institucionais. Os limites dos professores, porque a gente pode falar um pouquinho disso,
né, de professores que não estão nem aí para a inclusão, de professores jovens, formados agora, que, por exemplo, que, né, pessoas que têm aí uma idade de 35, 36 anos, e que o Gustavo, por exemplo, tem um tema, o tema que seria o tema de TCC dele, seria algo de um determinado professor. E quando o Gustavo falou que para a coordenadora que gostaria de fazer sobre esse tema, a coordenadora foi conversar com o professor. E o professor disse que não poderia ser o orientador dele porque ele não era afetuoso com assim, ele não teria como ter. E o meu filho não precisa de afeto, o meu filho precisa de educação. Exatamente. Né? Afeto ele tem em casa, exatamente, né? Exatamente. Mas ele já se recusou a ser. Prontamente, enfim, assim. Prontamente. Mas a coordenadora, não vou falar o nome, né? Pra gente preservar. Claro. A coordenadora do curso, ela é fantástica. Então, logo quando o Gustavo, nós matriculamos o Gustavo, nós fomos conversar com ela. Ela marcou um dia para que o Gustavo conhecesse a faculdade, conhecesse os laboratórios. Ela fez uma reunião com os profissionais que atendiam o Gustavo à época. Né? Para conseguir entender até exatamente quais são as suas habilidades, as suas restrições, né? Chamou os professores para que pudessem participar. E aí, nessa primeira reunião, a gente já teve um panorama de muitos o que ele está fazendo numa faculdade. Né? Eu acho que ele não tinha que estar aqui. Eu já passei na universidade por situações, eu vou te contar uma situação básica, né? Nem foi nesse campus, foi em outra universidade, que já são anos, mas dentro da arquitetura, um aluno que perdeu o movimento do braço devido a um acidente no segundo ano. No segundo ano de arquitetura, o menino perdeu o movimento do braço. Ok, tudo bem. Você já enquadra ele como uma pessoa com deficiência física, né? E no segundo ano é aquele movimento em que ainda você está trabalhando com desenho manual, desenho de observação e tal. E uma professora do nosso grupo chegou para esse aluno e disse: olha, eu não sei o que você está fazendo na faculdade de arquitetura, porque você não consegue desenhar, então eu acho que você deveria desistir. E isso, para mim, a hora que esse aluno chegou para mim e falou isso, eu falei, não, né? Nesse século não é possível que alguém ainda pense dessa maneira. E realmente confrontamos a professora, ela falou, não, é essa a minha visão. Falei, se ele conseguir piscar o olho, se ele conseguir dar uma piscadela, ele consegue fazer a faculdade de arquitetura. Tá ótimo, não precisa mais do que, por exemplo, o movimento do dedão do pé, se for necessário. A gente tem hoje uma possibilidade de ferramenta de tecnologia que não determinam mais barreiras para pessoas com deficiência física ou intelectual, né? E eu falei, gente, isso não pode estar acontecendo, eu não posso estar ouvindo de uma pessoa jovem, eu não estou falando de um professor de 80 anos que vem de uma outra geração, não, eu estou falando de uma professora de 30 e poucos anos, né? Que me fala um negócio desse para um aluno. Ela acabou de matar o sonho daquela pessoa, e além de tudo, ela está sendo discriminatória, preconceituosa, está sendo absurdamente, ela está agindo contra a lei até, né? E eu já ouvi isso, e assim, com pessoas com deficiência intelectual, então, de várias maneiras, do tipo, eu não entro na sala enquanto aquele aluno estiver lá, né? Então, infelizmente, você não vai mais entrar dentro da sala. É essa posição que você tem que tomar, porque como que você vai dar assistência para uma pessoa com deficiência, sendo que o teu próprio grupo, o teu próprio corpo de professores não trabalha em prol do ser humano como um todo, né? Então, assim, são várias questões que, assim, eu estou falando do ponto de vista do professor, né? É difícil? É difícil, mas tem alunos difíceis de todos os jeitos. Tem um aluno que chega mantido por entorpecente dentro da sala. Tem um aluno que chega com uma família desregulada. Tem um aluno que chega com problemas psicológicos graves, com outros tipos de deficiência, com
processamento auditivo central comprometido. Tem aluno de todo jeito. Mas você tem que abraçar esse aluno. Você tem que ver que esse aluno é uma pessoa, que ele tem potencial e que a tua função como educador é estar lá para educar todos e não só esse indivíduo. Mas eu vejo que a universidade realmente ela se importa menos com isso, até em questões legais, eu digo assim. Ela tem menos medo do que a escola. A escola hoje, eu acho que já é um assunto tão difundido que a escola tem muito receio em agir de forma equivocada com uma pessoa com autismo, por exemplo. Mas a universidade não. É porque eles estão chegando agora. É novo, é novidade. Eles não recebiam esse público. Sim. E esse público está chegando, e está chegando com tudo. E, né, a grande maioria dos pais estão chegando para mostrar que eles estão chegando para ficar. Sim. Não é? E a gente tem que fazer esse movimento, né, de chegar para ficar. Porque a gente vê que não há. A gente estava falando do vestibular, a gente estava falando de uma... Por exemplo, a Universidade do Gustavo não realizou sequer... Eu tive que pedir, Sim, por requerimento, que fosse regularizado o cadastro dele junto ao MEC. Como pessoa com deficiência. Com deficiência, né? Transtorno do espectro autista. Então, eles não fizeram uma matrícula já aceitando o diagnóstico. Porque não tem. Quando você pode... Sheila, você pode verificar dificilmente nos dados de matrícula as universidades têm essa preocupação. A universidade, na realidade, as universidades no estado de São Paulo, vamos falar aqui do nosso universo, né? Elas só têm a universitar no nome. No nome, né? No nome, porque no resto não há nada de universalidade, Sim. Não há nada de pluralidade, não há nada de produção realmente de algo efetivo em favor da sociedade, porque é na universidade Sim. em que a gente fomenta, constrói e distribui esse processo de conhecimento que foi feito Sim. desde o ensino fundamental até aqueles que estão nos bancos. E as universidades do Estado, as privadas, a grande maioria, maioria dela não tem esse compromisso, não está preparada para isso, não faz isso. O papel da universidade é ensinar a pensar, né? Ensinar esse indivíduo, preparar ele para ele contribuir para a sociedade, como você falou, né? Na verdade, não é formar o profissional dessa ou daquela área, né? Não. Esse não é o objetivo da universidade na sua essência, né? Mas a gente vê que realmente existe um despreparo em relação já a isso, né? E quem dirá a situação da pessoa com deficiência, né? E aí a gente já começa. A lei garanta. Diga que ela tem que ter todo o acesso possível. Então, aí a gente falou já do vestibular, a gente falou do ensino. Aí, o que é a lei? A lei é a Berenice Piana, que vai valer aí. Tá. A LDB e as resoluções. Na LDB a gente tem muita coisa ali. Tá. Né? Que garante. E ela foi complementada pelo estatuto. Tá. Né? Ela foi complementada pelas resoluções. Então, assim, o campo legal é farto. Tá. Né? Então, por exemplo, se, assim como acontece na escola, se essa pessoa precisar de um acompanhante especializado, ela tem esse direito. É obrigatório, sem qualquer custo. Tá. E aí a gente vai entrar, né, na universidade, porque o aluno entrou na universidade, passou de qualquer jeito, foi da forma que deu. Entrou do jeito que entrou, mas entrou. E aí nós não temos, uma coordenadora ou uma professora que vai olhar para isso. E a gente está dependendo de sorte aí, né? Boa vontade e sorte. Exatamente. Eu digo que a gente nunca, no autismo, a gente nunca pode ficar dependente de sorte e boa vontade. Exato. Por exemplo, depender de lei, a gente tem que depender do que é garantido legalmente. Prova adaptada. Os professores não sabem. Não sabem fazer. Como fazer. Claro. O que deve ser feito. De que forma deve ser pensada. Material. Sim. Adaptado. Não né? existe. Não existe. Não existe.
cronograma Adaptado. para os alunos saberem se locomover, Sim. mapa de quem ele deve procurar, com cores diferentes. Sim. Hoje a gente vê os professores que utilizam muito de slide, né? É uma recurso ferramenta. Visual. Esse material que é utilizado em sala de aula deve ser enviado antecipadamente para o aluno com autismo. Autismo. Na verdade, deveria ser para todos, né? Mas antecipado e adaptado com Sim. letras, cores, formatos, texto. Sim. Né? Eu tive professor que enviou para o Gustavo texto em inglês. Não é? Para ele estudar um artigo Sim. em inglês frio e que ele tinha que estar ali, né? Qual Gente, né? Qual né? Qual é a adaptação aonde disso? você está. Em contrapartida, por exemplo, depois, já no terceiro ano, que né? as pessoas conseguiram entender que o Gustavo está ali, que ele vai ficar, né? Exatamente, que ele vai ficar mesmo. E eles vão ter que engoli-lo. Dar conta daquilo. Então, por exemplo, aí a gente tem professor hoje que envia o texto para o Gustavo antecipado, envia o texto com os destaques já do que é cores, relevante. mas nós tivemos que levar isso até você teve que ensinar isso para a universidade, que não é o seu papel. Exatamente. E não existe uma comissão de acessibilidade para esses alunos. Não existe um atendimento individualizado, um plantão psicológico para que possa atendê-los em algum caso de alguma crise, algum caso de alguma situação em que demande ali um acolhimento. Não é? Até o fato, por exemplo, de deslocamento dentro da própria universidade. Sim, o cronograma, mapas, tudo. Isso é o roteiro, né? Isso a universidade deveria produzir. Sim. Reunião com os professores, com os alunos, né? Para que os outros também possam compreender e auxiliar, né? O contexto do que é ter um amigo. Sim, um colega ali. Né, um colega de sala com autismo naquele espaço que também ele tem direito de ocupar. Sim. Que também ele pode estar ali. Né, que o autismo não o impossibilita de estar presente na sala de aula, não impossibilita de aprender. E acredito que são mitos que a gente já derrotou no ensino fundamental. Nós não derrotamos ainda em outras esferas, mas no ensino superior há um mito muito grande de que o autista não é capaz de aprender. Sim. Né? Ele não é capaz de aprender, ele não é capaz de se qualificar, ele não vai ser capaz de exercer uma profissão, de se realizar. Sim. Então, Sheila, tudo isso eu tenho vivido com o Gustavo. É uma questão cultural bem forte, né? Não é só a instituição, e sim todo o contexto que envolve a instituição de ensino superior, né? Aquela situação, até aquele estar, né? Até um mal-estar em relação ao indivíduo que tem dificuldade de aprendizado como um todo. Então, a pessoa que está na universidade, ela tem que estar 100% pronta para estar naquele lugar. E não é assim, a realidade não é essa. Não, e qual que é a regra da inclusão? A regra da inclusão é que a sociedade se adapte, claro, ao indivíduo. E não o indivíduo se adapte. Sim. E na universidade, essa regra não existe. E por que nós chegamos àquele número em 2020, dos 1.800 inscritos? Nenhum concluído. Porque não tiveram condição. Exatamente, né? Porque se você não tem material adaptado, se você não tem prova adaptada, se você não consegue ter uma aula pensada também para que esse aluno tenha capacidade de absorver, aproveitar o conteúdo que está ali. Isso gera desestímulo,
Claro, autoestima baixa, claro. depressão, ansiedade, que leva ao abandono escolar, Sim, que leva às reprovações, claro. às DPs, Sim. não é? Que os alunos vão ter que ir acumulando isso e não vai dar conta, e né? acaba não Desiste concluir. mesmo, desiste É e parte para isso. outra, vai, não sei o que vai fazer, né? Porque também temos isso, temos uma dificuldade assistencialista e de inclusão social desse indivíduo que vai até além disso, né? Então, esse indivíduo sai da universidade, esses 1.000 e tantos que estavam na universidade com uma vida funcional, estavam lá incluídos nesse contexto e poderiam ter potencial de contribuir para a sociedade e se incluir numa profissão e ter a sua, né, construir sua própria vida. Esses 1.000 e tantos estão aonde? Eles voltaram para dentro de casa, porque Exato. eles não têm nenhum outro tipo de programa também para que incluir o jovem com autismo na sociedade. Seja um programa de qualificação profissional, que seja técnico, tecnicista, seja lá como for, um programa de inclusão social mesmo, né, onde esse indivíduo tenha espaços terapêuticos, espaços de lazer e cultura, e que ele possa permanecer um período do dia. Nós não temos nada, na verdade. Não existe um programa de estágio para a pessoa alunos com autismo. Mas existe a vaga depois, né? O que adianta? Cadê esse profissional? Não, mas cadê a vaga? A vaga no campo profissional. Campo profissional. Mas cadê o profissional? Mas a são vaga poucas existe. empresas ainda, né? São poucas mas empresas. isso não seria obrigatório? Obrigatório. E não existe uma efetivação dessa obrigatoriedade. Se nós não lutarmos, se a sociedade não se mobilizar, se os pais não forem exigir esse direito. E eu penso, Sheila, que uma crítica que eu tenho ao movimento dos pais, né? Sim. Que muitas vezes nós olhamos para o caso particular do nosso filho. Sim. Meu filho não precisa disso. Exato. Então aí eu não o meu filho funciona melhor que o filho do outro. Não vou ter adesão a essa luta. Não, isso é triste. Né? E a gente vê muito. Sim, sim. E se nós tivéssemos uma adesão muito maior, os pais desses jovens que estão na universidade teriam força, né? Mais força, mais garantia. E então a gente não tem, né? A gente não tem estágio especializado. Esse é o ensino superior para pessoas com espectro autismo. Na grande maioria. Exceto exceções, né? Exceto a regra não existe. Sim. O que se tem, quando deveria ser o contrário. O que se tem são exceções. Então a gente tem essas universidades que eu citei, que já tem programas, que já tem atendimento, Sim. que já tem comissão, que já tem trabalhado, que já tem se preocupado, que já consta do regimento, né, próprio, que você vê funcionando na prática. Que até fazem, de repente, um plano de ensino individualizado para esse indivíduo, né? O que seria ideal, né? A gente enxugar esses conteúdos, a gente poder trabalhar com objetivos, assim como a escola no ensino fundamental faz, né? Trabalha com um objetivo claro, pertinente para as habilidades daquele indivíduo. Então, assim, quem dirá uma avaliação desse indivíduo quando ele cai na faculdade? Isso daí é o sonho. Mas aí, Sheila, nós vamos também, nós precisamos também fazer uma reflexão muito mais profunda sobre o processo de educação no Brasil. Sim. Não é? Porque nós ainda temos um modelo de educação muito pautado naquela figura do professor, os alunos sentados como um depósito de conteúdo no qual você não produz um pensamento crítico, no qual você não produz a construção do saber, do desenvolvimento, do conhecimento. Você apenas transmite uma informação, espera que aqueles alunos guardem ela por um período, momentaneamente, não é? Até que eles façam a prova. Eles fazem uma prova e acabou. Não é? Isso, a gente tem visto isso na realidade. E eu voltando para... E é tão bom voltar para a universidade mais velho. É uma delícia. Porque você já passou por aquelas ansiedades, né? Sim, você tem um aproveitamento completamente diferente. E né? eu vejo alguns dos meus colegas de sala, jovens ainda, né?
E vejo como eles estão se sentindo diante desse processo educacional ainda, né, pautado numa cultura mercantilista, Sim. que é o que nós falamos e que você mesmo destacou, né? A universidade não tem que formar profissional. Na verdade, a universidade é o mediador, né, entre você e o seu diploma. É isso que a universidade faz hoje. Ele é um empecilho entre você hoje, né? E o seu diploma. Ele é só o caminho ali que você tem que ultrapassar, é uma barreira que você tem que ultrapassar para conseguir aquilo ali. É só. E pautada num modelo totalmente equivocado, né? Equivocado, e do que me importa você é uma mensalidade. Exatamente. Você é um número. Você é um número. E aí eu tenho números, né, para manter isso aqui aberto. Então, se pro ensino regular nós temos essa dificuldade, falar ainda no aspecto específico das pessoas com autismo, isso é muito mais grave, né? Isso fica muito mais profundo. E é preciso que aqueles que estão nos ouvindo também e que não têm os filhos, né? Eles vão chegar lá, pessoal. Com autismo, ou os professores, educadores, que Sim. Nós não estamos falando aqui de privilégio. Não. Nós estamos falando jamais. Mas tem muita gente que imagina que seja, né? Então, né, a gente tem que falar, cara pálida, não é privilégio que eu tô pedindo, o que eu tô falando é de equidade. Sim. É colocar todo mundo na mesma... Dar a mesma oportunidade para todo mundo. Equidade. Né? É bem diferente de privilégio. Então, é isso que nós estamos falando aqui. E no ensino superior, essa equidade ela fica muito mais distante. As diferenças que pareciam que elas iam diminuindo, e eu vivi isso com o Gu, né? Sim. No ensino fundamental, as diferenças são grandes. À medida que o tempo vai passando, essas diferenças foram esse diato entre a educação para pessoa com autismo e o neurotípico. Isso, ela diminui. O próprio comportamento entre os jovens, entre os adolescentes. Vai se tornando mais equiparado, exatamente. Né? Mas quando a gente volta, eles continuam esse percurso e vão para a universidade, isso se transforma num abismo enorme. Não é? E o pior, esse abismo ele é sustentado, ele é amplificado pelos gestores, sim, pelos professores, né? pelas coordenações da grande maioria Parece das que tudo que você veio construindo na educação infantil, fundamental 1, fundamental 2 e médio, se acaba ali, né? Se dissolve ali. E até eu vejo o próprio indivíduo, o próprio colega, que ele veio dessa construção toda de equidade, de respeito, tudo. Chega lá na faculdade e ele esquece disso um pouco. Por quê? Porque o sistema não lembra ele disso. O sistema não impõe isso novamente para ele, porque na escola ele estava obrigado a respeitar. Ele era obrigado a respeitar. Aí chega na faculdade, ninguém está me pedindo para respeitar, por que eu vou respeitar também? É mais ou menos isso, né? Você dissolve todo o processo que foi construído, né? E é preciso, Sheila, que os professores também passem por uma formação para compreender, por exemplo, os movimentos que o aluno com autismo, ele precisa e ele pode ficar em pé durante a aula e se movimentar sem que isso gere transtorno na aula. Ou transtorno, ou qualquer olhar, ou qualquer comportamento pejorativo. Normal, né? Que seja compreendido que aquilo faz parte do processo de autorregulação daquele indivíduo. Claro. Como alguém que vai sair e como precisa... alguém que fica mordendo a caneta, então, que seja. Exato. Não é? Estalando o dedo. Não é? Ele precisa se regular. Sim. Nem essa compreensão existe. A gente imagina, a gente não consegue nem compreender o indivíduo com a sua deficiência. Quem dirá a maneira como ele aprende? Né? Quem dirá entender mais ou menos o processo de aprendizado desse indivíduo? Daí a coisa, né,
caiu já, a gente já pisou em cima porque a porcaria está feita, né? Eu vejo, por exemplo, dentro da sala de aula, quando a gente se posiciona em relação a um determinado... Eu tive um aluno que não tinha diagnóstico, ele tinha um outro diagnóstico de outra deficiência, mas muito provavelmente é um aluno com autismo que sem diagnóstico, diagnóstico tardio, e que era tratado de uma outra maneira, enfim, né? Mas assim, características muito marcantes para um diagnóstico de autismo. E chegou e foi primeiro ano, a mãe muito satisfeita, porque o aluno pela primeira vez tinha conseguido concluir o primeiro ano de um curso superior, já tinha iniciado vários e nunca tinha conseguido. Um aluno brilhante, capaz mesmo, né? Assim, na questão intelectual e cognitiva, mas com dificuldades comportamentais enormes. Então, ok, vamos assumir, esse menino já veio com um diagnóstico, que não era de autismo, como eu falei, mas vamos assumir que esse indivíduo é um aluno com deficiência intelectual, ponto, né? Então, ok, vamos trabalhar essa questão dentro da turma. Dentro da turma, a gente levou o caso para a turma, falamos, fulano tem essa dificuldade, ele realmente se altera em alguns momentos, mas isso faz parte do quadro da sua deficiência, mas é uma pessoa capaz, e assim, era extremamente questionador, então tudo que a gente falava, o aluno vinha e questionava. Eu já entrava na sala de aula preparada para receber o questionamento desse aluno. Ok, eu estou dando aula para ele, eu sei que esse é o perfil dele, ele é altamente questionador porque ele estuda todo o conteúdo antecipadamente, então ele vem preparadíssimo para a aula, muitas vezes mais do que o professor. E aí chega e faz esses questionamentos. Os professores começaram a se indispor devido a esses questionamentos. Então, a explicação foi, olha, esse aluno é questionador, a gente tem que suprir a necessidade dele dentro de sala de aula. E os colegas começam um processo de, mas só ele fala, mas a aula não dá seguimento por causa dele, e os professores alimentando aquela situação dos próprios alunos. Realmente, não dá para dar aula porque o fulano fica perguntando, não dá para dar aula porque o fulano ciclano, ele não deixa dar andamento na aula. Vocês estão perdendo por causa do fulano. E o que a turma faz? A turma vem em cima do fulano, né? Porque é ele que está tendo um comportamento disruptivo lá e que está atrapalhando o segmento da aula. Na verdade, não. Na verdade, com o questionamento dele, a aula se tornava mais densa, se tornava mais produtiva, o assunto conseguia até alcançar níveis que não estavam até preparados para aquele momento, mas ok, é um ganho para todo mundo, né? E você vê um fomento do próprio professor em relação ao aluno, até uma hora que se chega a um processo que é insustentável a situação do aluno dentro da sala de aula. Por quê? Porque ele tudo que ele faz lá vem ele de novo. Ele vai perguntar de novo. Não quero fazer duplo ou grupo com ele porque ele questiona muito, ou ele fala muito. Por quê? Porque isso foi plantado na cabeça dos outros colegas também, pelos próprios professores. Sim. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que realmente defender esse aluno dentro de sala de aula. É um processo assim, tem que haver um advogado para esse cara dentro de sala de aula, porque ele é alvo muito fácil e não é só dos próprios colegas. Não. É um bullying do próprio professor. Então, eu vejo uma situação que vai, como você falou, a capacitação do professor, nesse caso, é fundamental. Porque o professor do ensino superior, ele está numa situação muito confortável. Sim. Ele está. Muitas vezes ele é concursado, ele está numa situação altamente confortável. Ele é dono daquela sala. Ele pode falar o que ele quiser praticamente lá. Coisas que no ensino fundamental e médio não são aceitas mais dentro de sala de aula. Discursos que não são aceitos, né? Então a gente tem muita dificuldade ainda nisso, sabe? Eu vejo que a gente fala, por exemplo, na faculdade de arquitetura, a gente fala muito sobre acessibilidade. Muito. Porque é um assunto que cabe ao arquiteto defender dentro da cidade. Mas que tipo de acessibilidade que a gente fala? Acessibilidade física.
A gente não fala em acessibilidade intelectual. Para você ter uma ideia, no meu mestrado, a minha temática era essa. Estudar esses universos sensoriais dentro do centro urbano e entender quais são as necessidades e percepções da pessoa com autismo. Ninguém quer orientar. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Por quê? Porque não existe, isso dentro da USP, não existe um senso comum de que a cidade ou a própria universidade, a gente vai para todos os âmbitos da sociedade, podem ser adaptados à pessoa com deficiência intelectual. Não consegue se palpar isso, né? Entra no campo da abstração quase. Então, é muito difícil a gente conseguir plantar ou implementar esses sistemas de acessibilidade para o deficiente intelectual, né? Então, ele fica à mercê da boa vontade, como eu falei. A gente vive eu vou parafrasear aqui a Cida Bento, né, para dizer que a gente vive um pacto narcísico da tipicidade, não é? Onde todo aquele que diverge, ele deve ser excluído. Deve ser excluído. Deve ser eliminado. Exatamente. Escondido. A sociedade, ela tem, né? Por mais que eu diga que não, eu não trato com diferença. Não, eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa que olha, né? Eu pratico a inclusão, eu procuro trabalhar a inclusão. Tá em nós. Sim. Tá na nossa formação como, né? Como sociedade. Sim. Esse pacto narcísico que nos impõe aí esse olhar de afastar tudo aquilo que não se aproxima da nossa... Não é semelhante a mim. Exatamente. Né? E, infelizmente, a gente tem que caminhar, né, para... E é altamente social, romper. né? É totalmente social. É totalmente social, porque se a gente vê na formação da criança, ela não tem essa visão. A criança, né? Quando ela está sem esses códigos sociais instaurados, ela tem uma visão normativa sobre isso. Então, fulano é diferente de mim, mas eu sou diferente do outro, e está tudo bem. Mas aí começa o pai, a mãe, a escola, a família, televisão. a escola, exatamente. Né? E aí nós temos esse grande pacto, então, para se excluir, né? Ainda, por mais que a gente fale de inclusão, por mais que a gente fale de acessibilidade, por mais que a gente fale de equidade, de igualdade, Sim. por mais que a gente fale de direitos e educação, há ainda esse grande pacto profundo para impor essa segregação. Sim, né? E como eu sempre digo, Sheila, para todos, né? Fiquem atentos, porque a limitação está no olho de quem vê. Quem vê, claro, sem dúvida nenhuma. Então é isso. É bem isso. E o que você acha, Gustavo, que seria o primeiro passo para a gente dar para iniciar esse processo? Né? O que é relevante, ou como grupo social, ou então realmente como instituição? Quais seriam os passos para isso? Estudo. Sim. Pesquisa, produção de conhecimento, difusão. Aplicação, exatamente. Aplicação prática, porque a garantia legal a gente já tem. Tá bom, ok. Não é? Nós não precisamos, a gente não precisa se preocupar com isso. O que já é um passo gigantesco, né? Exatamente. Não, olha, gente, a gente já tem a garantia legal, tá ótimo. Não vamos se preocupar com mudar lei, a legislação. Não nesse ponto. A legislação atende até muito bem. De forma extensiva. Boa. O que falta é esse movimento como sociedade, realmente. Sim. Então, pesquisa, estudo, produção desse conhecimento, difusão dele e aplicação. Cobrar a aplicação nas universidades. Porque eu acredito que quando nós fizermos, porque a gente está trabalhando a base, só que quando chega no topo, que depois vai trabalhar a base, a gente não trabalha. Então,
A gente precisa trabalhar a base, todo o percurso, mas dar um foco muito grande para esses caras que estão aqui, chegando na ponta final do negócio. Entendi. Porque são eles que depois vão formar... A próxima geração. Exatamente. Entendi. E aí, se eu tô com essa geração aqui bem formada, com conhecimento produzido, com esses caras ali, ó, o tempo todo compreendendo que, bicho, o seu mundinho não cabe mais nesse negócio todo, entendeu? Ou você se liberta, ou tchau. Vai procurar outra, né? Atividade. Então, quando esse cara tem essa compreensão, tem esse olhar, né, traz essa ideia, quando ele vem trabalhar aqui na base, ele vai ter uma visão diferente, né? Ele vai formar novas pessoas. Pessoas já com uma visão diferente. E isso vai passar pelo processo da formação social e aos poucos, quem sabe, a gente vai conseguir romper com esse pacto, né? Muito bem. Gustavo, nosso papo foi super legal. Eu espero que a gente possa retomar daqui um tempo, já com uma outra visão, já com outras soluções, né? A sua pesquisa é muito relevante. Eu te agradeço não só pela presença, mas por fazer parte desse grupo de pais que tanto luta aí pela questão do autismo, né? Parabéns pelo seu filho, pelo Gustavo, que é um menino, uma graça de menino, né? Um menino capaz, um menino ativo, um menino que está incluído e isso se deve muito ao trabalho do pai, né? Do pai, da família. E eu te agradeço por estar aqui, contribuindo para essa nossa difusão de conhecimento. Eu que te agradeço, Sheila. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Às vezes a gente pensa que nós estamos falando, né, sozinho, e que a nossa voz aí é pequena, mas ela ecoa. Ecoa. Viu? Com certeza. Ela vai reverberando aí e vai se amplificando. Então, parabéns. Parabéns por isso, pela iniciativa. Parabéns por esse olhar para as nossas crianças, para os nossos filhos e continuamos para uma sociedade melhor, né? Continuamos a luta. Conte comigo. Obrigada.